Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? O assunto de hoje é o segredo da morte. O que acontece com uma pessoa quando ela morre? Será que sai alguma coisa dela, alguma alma, como dizem, fica vagando no espaço, vai para o purgatório, vai para o céu, vai para o inferno, reencarna? O que acontece com a pessoa depois que ela morre? É esse o assunto de hoje. E ninguém melhor que o nosso Deus para responder essas nossas perguntas. Então vamos recorrer à Bíblia, como sempre, para respondermos essas perguntas. Mesmo porque Jesus já esteve morto e hoje ele está vivo. Então ele melhor do que ninguém pode nos responder. E nós encontramos essa resposta em sua palavra, ou seja, na Bíblia. Em Apocalipse 1, versículos 17 e 18, Jesus diz lá que ele morreu, mas que hoje ele está vivo, e vivo para sempre. Então ele pode nos dizer o que tem após a morte. Mas primeiro precisamos saber como o homem, como o ser humano foi criado, quais as matérias que Deus usou na criação. Isso nós encontramos em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Veja bem, o texto aí diz que o homem tornou-se, ele passou a ser uma alma vivente, e não a ter uma alma. É diferente. Ser uma alma vivente é diferente de ter uma alma. Nós somos alma vivente. Eu que estou falando sou uma alma vivente. Você que está me ouvindo é uma alma vivente. E de acordo com o texto aí, as matérias usadas na criação do homem foi o pó da terra e o fôlego de vida que veio de Deus. Vamos ler ainda 3 textos falando desse assunto. Primeiro, Gênesis, no capítulo 3, versículo 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. E em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, nós lemos: E o pó volte para a terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Veja, o verso aí não diz que foi para o céu, para o inferno, para o purgatório, mas sim para a terra. E o poder de vida, o fôlego de vida, volta para Deus. E em Jó 33, versículo 4, lemos: O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Isso quer dizer que o corpo, sem o fôlego de vida, é apenas pó. Assim como uma lâmpada, por si só, não pode fornecer luz, precisa da lâmpada e da energia elétrica para que haja luz. Assim também, a alma vivente precisa do pó da terra e do fôlego de vida para que ela exista, para que ela seja uma alma vivente. No exemplo da lâmpada, se nós tirarmos a lâmpada, nós vamos ter energia elétrica, mas sem luz. Se nós tivermos a lâmpada e não tivermos a energia elétrica, nós também não vamos ter luz. Há necessidade da lâmpada e da energia elétrica para que haja luz. Assim também, se for tirado o fôlego de vida da alma vivente, ela simplesmente vira pó. E se for tirado o pó da alma vivente, o que sobra é apenas o fôlego de vida, que a Bíblia diz que volta para Deus. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele já estava morto, de acordo com a Bíblia, há 4 dias. E se fosse verdade que a pessoa, quando morre, vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, ele com certeza teria dito se tivesse ido para algum desses lugares, caso tivesse estado lá. Ele, na verdade, esteve inconsciente durante esses 4 dias. Portanto, não tinha o que contar. Será que ele ia conseguir ficar em silêncio caso tivesse ido para algum desses lugares? Pense bem. Se Lázaro estivesse, como cristão que era, gozando as delícias do céu, depois de morrer, será que ele ia querer voltar para essa terra cheia de pecado, de sofrimento?
Será que Jesus ia se alegrar em trazê-lo de volta para essa terra de pecado, de ódio, de guerra, de maldade, de morte? Será que Jesus o trairia assim, sendo amigo dele como dizia ser? É claro que não, não é verdade? Não existe nenhum ser, nenhuma entidade pensante, nada que saia da pessoa como sugerido nos filmes, nos desenhos que nós vemos muitas vezes hoje em dia. Essa ideia de que existe uma alma pensante independente do corpo é uma ideia antibíblica e surgiu no Éden, como nós veremos a seguir. Vamos ver o que Deus disse a Adão e Eva caso eles pecassem, eles desobedecessem à vontade de Deus e, consequentemente, toda a alma vivente. Em Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A palavra de Deus diz que a alma vivente que pecar, com certeza ela vai morrer. E o apóstolo Paulo nos diz que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Vamos ler esse texto em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ainda em Ezequiel, no capítulo 18, versículos 4 e 20, confirmamos a ideia bíblica de que a alma que peca morre. Vejamos: eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O Filho não levará a iniquidade do Pai, nem o Pai levará a iniquidade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Alguns acreditam que estão sofrendo por consequência dos maus atos de algum antepassado, mas nesse verso aí que acabamos de ler, deixa bem claro que o justo fica com a sua justiça e o ímpio com a sua injustiça. A Bíblia, então, é bem clara em dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Então, alma morre? Morre, é claro. A própria Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo que sim. Bom, se a Bíblia nos ensina que a alma vivente que pecar morre, de onde surgiu a ideia que a alma não morre? A própria Bíblia nos responde. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 4, que diz: disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. A serpente aqui está se referindo a Satanás. Satanás usou uma serpente para aparecer para Eva e confundi-la. Então, Deus disse que a alma morre. Satanás disse que a alma não morre. Quem está com a razão? É algo bem lógico, né? Nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o sabedor de todas as coisas, Ele diz que a alma morre. Então, nós devemos sim acreditar. E tem mais. A Bíblia nos diz que a alma tem medo, a alma se corrompe e outras passagens mais que elucidam essa questão. Vamos ler cada uma delas. Primeira é Atos, capítulo 2, versículo 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Um outro texto nós encontramos em Miqueias, no capítulo 7, versículo 3. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. Então, nós vemos aqui que a alma se corrompe. Ou seja, o ser vivente, a alma vivente, o ser humano, a pessoa que está viva. Ainda em Mateus 11, versículo 29, lemos: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É interessante notar
que a Bíblia diz que os animais também foram feitos do pó da terra, como nós lemos em Gênesis no capítulo 2, 19, que diz: E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Ou seja, os animais foram feitos do mesmo material que o ser humano, que o homem. Portanto, a alma de um é a mesma que a do outro corpo. Que vantagem, então, o homem tem sobre o animal? Veja o que diz o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 19 a 21. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? O texto diz que não tem vantagem nenhuma do homem sobre os animais. Os dois voltam para a terra, de onde eles vieram. E a respiração, que é o fôlego de vida, o espírito, né? Espírito quer dizer ar, volta para Deus que o deu. Então, o espírito ou fôlego de vida que Deus concedeu ao ser humano ao criá-lo é, na verdade, a capacidade que Deus nos dá de reter o ar nos pulmões. A palavra espírito, na tradução original grega, vem da palavra pneuma, que quer dizer ar, vento. A diferença do homem com relação ao animal é que, apesar deles terem sido feitos do pó da terra, foi só ao homem que Deus concedeu o poder de raciocinar e governar, como nós lemos em Gênesis, no capítulo 1, versículos 24, 25 e 26. Os homens são como animais, ou seja, todos morrem. Todos, depois que morrem, são colocados na sepultura e nada podem fazer. Todos são consumidos. O livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 12, diz o seguinte: Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Aí está se referindo à morte de Jesus na cruz. O texto diz que Jesus derramou a sua alma na morte. Em Marcos, no capítulo 14, versículo 24, diz o seguinte: E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em Isaías nós lemos que a alma de Jesus seria derramada na cruz. E aí nós lemos que Jesus disse que o seu sangue foi derramado. Então, alma e sangue é a mesma coisa, é a vida do corpo. E não aquela entidade pensante que sai de um corpo, como a mídia apregoa e muitas religiões também. De acordo com a Bíblia, somente Deus é imortal. Vamos ver em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 15 e 16. A qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado, o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem podem ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. De acordo com a Bíblia, então, somente Deus possui a imortalidade. A pessoa, quando morre, não pode mais pensar, não tem mais memória, não pode louvar, não pode glorificar a Deus, como nós vamos ver nos textos a seguir. Primeiro, Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram, nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Em Jó, no capítulo 7, versículos 8, 9 e 10,
Diz que a pessoa, quando morre, não pode mais voltar à sua casa. Em Isaías, no capítulo 38, versículos 18 e 19, nos diz que a pessoa que morre não pode louvar. Em Salmos, no capítulo 115, versículo 17, diz que a pessoa que morre não pode glorificar a Deus. A pessoa, então, quando morre, fica ali descansando até o dia da ressurreição. E nós já vimos no estudo sobre o milênio que haverão duas ressurreições, uma dos salvos e a outra dos perdidos. A ressurreição do salvo se dará na volta de Jesus, como está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16. E aqueles que estiverem perdidos ressuscitarão depois de 1000 anos. Isso está escrito em Apocalipse 20, no versículo 5. Existem pessoas que acreditam ter visto algum ente querido seu ou amigo que tenha morrido e até mesmo terem conversado com essa pessoa, mas a Bíblia nos diz que isso não é possível. Então, na verdade, quem a pessoa viu foi Satanás disfarçando-se naquela pessoa que morreu, iludindo assim o seu ente querido, como está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículos 13, 14 e 15. Vejamos. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. A Bíblia nos diz que então há espíritos operadores de milagres, de grandes prodígios, de grandes sinais, de feitiçarias. Não há possibilidade da pessoa morrer e ir imediatamente para o céu. Existe sim um enganador que aparece por aí em forma de quem já morreu, como nós lemos no texto aí de 2 Coríntios 11. Por isso é que alguns dizem que já viu alguém que morreu, mas não é esse alguém. É Satanás tentando enganar as pessoas para sustentar a mentira que ele colocou lá no jardim do Éden, de que a alma não morre. Quando a pessoa morre, quebra-se então essa união harmoniosa entre o fôlego de vida e o pó da terra, desaparecendo assim então a vida consciente, ou seja, a alma vivente. Portanto, é impossível que os mortos apareçam aos vivos. Por essa razão, a Bíblia afirma que os que dizem falar com os mortos estão participando de um engano satânico. Inclusive, não se salvarão os que praticam a feitiçaria, como nós lemos em Apocalipse 22:15, nem os que consultam os mortos, como nós lemos em Deuteronômio 18, versículos 10 a 14. Quando o cristão tem dúvidas, deve consultar simplesmente a Deus, como nós lemos em Isaías, no capítulo 8, versículos 19 e 20. Quando a pessoa morre, nós a sepultamos, e a palavra cemitério quer dizer exatamente dormitório, onde a pessoa vai ali descansar. E muitos textos da Bíblia usam a expressão morte, essa morte que nós passamos, como um sono passageiro, porque nós ressuscitaremos um dia, ou para a salvação ou para a perdição. Vejamos alguns textos. Salmos 13, versículo 3. Considera e responde-me, ó Senhor, Deus meu, alumia os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Ainda em Daniel 12, versículo 2, lemos: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E em Mateus 27, 52, nós lemos: Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Então, a Bíblia usa corretamente esse termo, porque nós realmente estaremos apenas descansando se nós viermos a morrer enquanto Jesus não voltar. Nós iremos para o cemitério, para o dormitório, dormir, descansar até a volta de Jesus. E ali nós ficaremos inconscientes. A pessoa, quando morre, fica inconsciente, aguardando a sua sentença. Ao morrer, cessa a oportunidade de graça e salvação.
Agora é o tempo. Hoje é a oportunidade de se decidir ao lado de Deus. Não espere mais. Não deixe para amanhã, pois amanhã não nos pertence. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.